Boa noite. Quem é que comanda hoje as nossas vidas? Quem são? Onde estão? Como lá chegam? Quanto tempo ficam? E como é que fazem? O poder tem, atualmente, lugares institucionais, mas tem, nestes tempos novos, nestes tempos rápidos, poderes que não têm nem sede nem rostos. Somos condicionados por logaritmos e, enquanto estamos entretidos com os olhos nos ecrãs, mudam-se governos, erguem-se muros, fazem-se guerras e fazem-se fortunas. E ao fim do dia gostamos todos de pensar que os nossos likes ou os nossos comentários fizeram alguma diferença. É sobre este tempo, sobre os novos e os velhos poderes que vamos refletir esta noite num desafio da RTP3 e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para a qual convidamos Fernando Henrique Cardoso, antigo presidente do Brasil, Rosa Köhler, CEO do grupo Mídia Capital, e António Horta Osório, CEO do Lloyds Bank. Muito boa noite a todos, obrigada por terem vindo e por estarem neste Fronteiras 21. Antes de começarmos a conversar, convido-vos a fazer uma pequena paragem naquele que pode ser considerado o centro do poder em Portugal. Um bastidor importante. E quando falamos de poder, gostamos de o fazer em democracia, porque é um lugar onde conseguimos prever quanto tempo o poder está nas mãos de cada protagonista. Mas se é um lugar que não garante que se tomam as melhores decisões, gostamos também de acreditar que a democracia ainda é o melhor lugar para as corrigir a médio ou longo prazo, isto quando há visão de longo e médio prazo na política. O jornalista Pedro Zambujo conversou com um homem que esteve então no centro do poder em Portugal durante 7 governos. José Maria Sousa Rego viu chegar dezenas de ministros, viu chegar centenas de secretários de Estado e o que ele nos diz é que o Estado português está capturado pelos partidos e ensina-nos, ele explica-nos, porque viu como é que os vários poderes se anulam uns aos outros. É o símbolo do poder por excelência, mais do que a coroa ou o cetro. É do trono que a soberania se exerce. A cadeira do poder vai-se acomodando ao corpo, impõe o respeito e a serenidade. Mas em Lisboa, um trono posto no alto da Alameda marca a diferença. Austero, de chapa de ferro metalizada a bronze, tem o assento desnivelado. Obra do cartunista Sam, quem ousa sentar-se nele tem a certeza de um desequilíbrio e a probabilidade de escorregar. O nome do monumento é revelador, ad ephemeram gloriam, o latim de para a glória efêmera. A glória e o poder são, por natureza, transitórios. Os seus efeitos é que podem ser mais ou menos duradouros. Nenhum trono é eterno, mesmo que quem por lá se sente pense muitas vezes que o é. Há um homem em Portugal que esteve no centro do poder durante 14 anos. José Maria Sousa Rego foi secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros, responsável por coordenar e ajudar os governos em aspectos técnicos e administrativos. Viu 7 executivos diferentes sentados nas cadeiras do Conselho de Ministros. Por muito diferentes que tenham sido, encontrou em todos eles um traço comum. Mais do que retirar de cima da mesa o que estava, os governos partem de novo como se fosse do zero. Afeta muito porque desarticula os serviços, desresponsabiliza os serviços e impede que se conduzam estudos, planeamento e atividades de maior prazo. E, portanto, o que fica em cima da mesa é a resposta ao dia-a-dia. A rotação natural da democracia tem perturbado a administração pública. A política é feita, sobretudo, a curto prazo, com pouca continuidade. Quem chega tem queimado as bandeiras de quem sai. Mesmo num governo dentro da mesma orientação política, quando um ministro sai e entra o outro, muitas vezes caem as políticas e, portanto, não há, pelo perfil da pessoa que é escolhida para substituir, não há quem segure os ganhos das políticas anteriores. E o país perde com isso. Sousa Rego viu isto acontecer durante anos, sem grande margem de manobra. Assume os desequilíbrios na máquina do Estado porque ministros, secretários de Estado e várias centenas de elementos dos gabinetes frequentemente se substituem aos técnicos. Há uma captura da administração
pelos governos e pelos partidos políticos. E isto é especialmente grave. O sistema está tão desequilibrado e a administração pública está tão desqualificada que poucos são os ministros que perguntam. A administração não toca na bola. Não há uma fórmula certa para o equilíbrio do poder executivo. Pode ser mais ou menos político, menos ou mais técnico. Certo é que é um poder com muita gente para caber numa só cadeira, ainda por cima com um assento tão instável. Este é um retrato de Portugal, mas não é, temos a certeza, um exclusivo. E eu começo esta nossa conversa com o Fernando Henrique Cardoso. Muito boa noite. Boa noite. Porque li Moisés Naim citá-lo a si, dizendo que quando chegou à presidência era contactado por pessoas que lhe pediam coisas no pressuposto de que tinham poder, que efetivamente não tinha. E o que lhe pergunto é se esta realidade hoje, no Brasil de Bolsonaro, pode ser uma boa esperança a de que Jair Bolsonaro chegue ao poder e descubra que não tem o poder que gostaria de ter. Esperança para quem? Sempre depende, né? Quando uma pessoa chega ao poder, é preciso olhar com atenção, porque, em geral, quem chega ao poder, a pessoa mesmo pensa que vai fazer uma opção de coisas e dificilmente consegue fazer, porque o poder não está concentrado, na democracia pelo menos, na mão de um só. No caso atual, quem chega ao poder é uma pessoa que foi deputado, foi, parece que 27 anos parlamentar. Eu fui presidente durante 8, fui ministro durante 2, fui senador não sei quanto tempo. Eu não o conheço, nunca o ouvi, só ouvi agora recentemente pelo rádio. Então, tenho pouca sensibilidade pessoal para julgá-lo. Pelo que disse, pelo que tem dito, chegou ao poder com a intenção de, primeiro, de manter a ordem, colocar a segurança em ordem. Segundo, talvez de restabelecer um sentimento de que o Brasil pertence ao mundo ocidental. Eu tenho lá certas dúvidas sobre até que ponto é isso. Terceiro, que ele vai evitar o que existe hoje, que é a insegurança das pessoas. Vai ser um governo autoritário, duro, não sei se autoritário, mas que vai... bandido bom é bandido morto, para usar a expressão que se usou na campanha eleitoral. Mas se sabe pouco sobre o que ele pretende realmente fazer. Como é que vai voltar a dar emprego para os brasileiros? Vai crescer a economia? De que maneira vai crescer a economia? Vai transmitir confiança? O mais importante para um presidente é a capacidade que ele possa ter de ajudar a que o país acredite nele próprio. O Brasil está muito dividido. As primeiras palavras, ou melhor, as palavras de campanha do atual presidente eleito não foram de coesão, foram de separação. Se ele quiser cumprir uma função como presidente, vai ter que corrigir as suas palavras. Se corrigir suas palavras, quem sabe se possa ter alguma esperança. Se não corrigir suas palavras, nós vamos continuar numa crise, como já temos hoje no Brasil. Uma crise que o senhor descreve com palavras como terremoto. Eu não vejo com essas características, eu vejo mais... bom, ele tem formação militar. Eu não tenho... Meu pai era general, meu avô era marechal, meu bisavô era brigadeiro. Então, eu não tenho, pessoalmente, uma aversão aos militares. Mas é preciso ver que militares, né? E o presidente atual se aposentou como capitão. E, na época, ele era bastante reivindicativo, corporativo. Então, não sei se ele... É possível, as pessoas mudam, as pessoas avançam, os outros obrigam a gente a mudar. Os regimes também mudam, não querendo transformar isto, obviamente, numa reflexão sobre o estado do Brasil. Há a possibilidade do país se tornar uma ditadura ou a democracia brasileira tem pilares que asseguram? Eu acho que o sentimento de liberdade é muito grande no Brasil. Nós temos a imprensa livre, as pessoas estão mais independentes. Hoje tem as redes que conectam as pessoas na internet. Eu não creio tão pouco que o presidente eleito, ele próprio, tenha convicções de tipo fascistas. Pode ser movimentos aqui e ali, atitudes, mas não há um corpo de doutrina que leve a isso. O Congresso é forte, os tribunais são fortes. As Forças Armadas são bastante, no Brasil, bastante treinadas no sentimento democrático e respeito à Constituição.
haverá dificuldades, eu imagino, mas não sou, nesse aspecto, pessimista. António Horta Osório, vamos olhar para o mundo como ele está hoje e tentar perceber qual é a origem destas mudanças, sobretudo no mundo ocidental, que afetam, que ameaçam as democracias. A pergunta é esta, é a nossa pergunta de base, a nossa reflexão de base. Onde é que está o poder? Quem é que o controla? Boa tarde. Tenho muito gosto em participar no programa. Eu gostava de começar por dizer, em relação à questão da democracia, que, olhando para os factos, nós tivemos um progresso notável em termos democráticos no último século na Europa. Portanto, para lhe dar uma ideia, por volta da Segunda Guerra Mundial não havia mais do que 20 países no mundo democráticos. E hoje em dia há 120. E havia 300 milhões de pessoas a viver nesses países em democracia. E hoje em dia há 4 mil milhões. E olhando, por exemplo, no pico dos regimes autocráticos, em 1975, havia 120 países de regime autocrático no mundo e hoje em dia há apenas um terço, cerca de 40, embora ainda sejam 40. E se há 4 mil milhões de pessoas a viver em democracia, significa que há 3 mil milhões que não vivem em democracia, metade das quais, obviamente, na China. Mas acho que é muito importante pôr este enquadramento. Houve um progresso notável em termos de democracia. E a democracia é realmente o melhor regime que conhecemos, como dizia a peça. Não é perfeito, mas é o melhor regime que nós conhecemos. Agora, não sendo perfeito, é muito importante que tenha checks and balances, como se diz no Reino Unido. E daí a separação de poderes, dos poderes formais, que existem nas democracias ocidentais, em que tem o poder executivo que compete ao governo, o poder legislativo que compete ao Parlamento e o poder judicial que compete aos tribunais. Agora, não há dúvida que têm vindo a surgir novos poderes, falava-se muito há uns anos, há umas décadas, no quarto poder, na mídia e no jornalismo como quarto poder. Hoje em dia fala-se muito em grupos de pressão mais do que em nações, como o Arab Spring, o movimento do Arab Spring, ou o Me Too, e fala-se muito, obviamente, no poder das plataformas, Facebook, Google, que vêm emergindo e que vêm causando novos problemas, incluindo o facto de não terem qualquer tipo de regulação. Portanto, é esse contexto que eu penso acha que os povos, põem. quando lidam com estas novas plataformas, com estes novos poderes, têm a consciência de que eles o são de facto, ou é uma forma nova que elas tentam de equilibrar esses pesos e contrapoderes que não estão de facto a funcionar? Quer dizer, eu acho que a evolução dos países ao longo do tempo e esta esmagadora evolução em direção à democracia é muito positiva, mas, como há pouco lhe disse, continua a haver um enorme número de pessoas que vivem em regimes não democráticos. E aquilo que me parece que é fundamental nesse caminho, e também em relação à influência das plataformas, é que me parece que quanto mais pequenos são os países, número um, e segundo, quanto menos evoluído ou educado é o país, maior a influência de outras formas de informação, sejam as plataformas, sejam as chamadas fake news, etc., que condicionam a opinião das pessoas. Portanto, em relação a esse aspecto, parece-me que é fundamental a educação que as pessoas têm vindo progressivamente a ter mais. Para lhe dar uma ideia, no início do século XX, havia uma taxa de iliteracia no mundo de 80%, apenas há 118 anos, e hoje em dia é apenas de 10%. Mas 10% continua a ser um valor muito grande, são cerca de 700, 800 milhões de pessoas. Obviamente, quanto mais iliterada ou quanto menos formação uma pessoa tiver, mais sujeita é a qualquer opinião ou forma de pressão, seja de plataformas ou não. Portanto, parece-me que é um aspecto muito importante a ter em conta. Rosa Coelho, ali nos últimos anos o que nós vimos foi um papel de grande desacreditação e de desgaste da função de mediador que o jornalista e que a imprensa tinha nesta ligação entre o poder e quem é por ele regido. Em termos de saúde das democracias, o que é que isto tem significado? Eu realmente acho que eu sou uma pessoa que fui nova na transição democrática espanhola, não é? Eu votei
por primeira vez com o meu pai, que não tinha votado nunca, não é? E eu tinha 18 anos naquela altura. E eu me lembro daquela transição com muito orgulho. E da chegada da liberdade da imprensa foi para nós, pessoas novas espanholas ou portuguesas, não é? Um momento muito importante, não é? Nós acreditávamos verdadeiramente nos mídias, nos jornais. Nós, os jornalistas daquela altura, achávamos que tínhamos um papel importantíssimo na democracia. Eu acho que hoje em dia esse papel mudou muito. Eu tenho um filho jornalista que está a trabalhar no México, não é? Primeiro, eles ganham muito pouco dinheiro, estudaram muito mais do que eu, falam mais línguas, estão melhor preparados, mas sentem que têm menos poder, têm seguramente menos liberdade e não acreditam tanto que os mídias tradicionais consigam ter o papel que tinha quando eu era nova, não é? Quando o meu marido, que também é jornalista, era novo. Então eu acho que agora estamos num momento que não sabemos lidar muito bem com as novas plataformas, não é? É o quarto poder, os mídias somos o quarto poder. Eu não estou tão segura, não é? Eu acho que já não somos o quarto poder. Não sei se somos o quinto ou sexto, mas qual é o primeiro poder? São os políticos ou são as plataformas? As grandes plataformas tecnológicas. Onde é que estamos? Está tudo a mudar. E temos que aprender a lidar com um mundo que é diferente, não é? E eu continuo a achar que a informação, a boa informação, tem um papel na democracia, um papel importantíssimo. Mas acho que vamos ter todos que mudar e mudar de forma muito rápida. Muito rápida. Porque é tudo, de facto, demasiado rápido. Nós, mais à frente, vamos tentar perceber o que é que leva o público a preferir esta ligação direta e a aceitar notícias que não precisam de ser confirmadas. Muitas delas não são notícias porque, de facto, não são verdade. Mas deixa-me acrescentar outras opiniões a esta nossa conversa. Falámos com George Friedman. Ele é um dos maiores especialistas em geopolítica mundial e é-o porque tem tido uma capacidade incrível de acertar nas previsões que tem feito sobre o mundo ao longo dos anos. E na entrevista que deu ao Fronteiras 21, na conversa com a jornalista Fátima Faria, ele explica porque é que pensa que a Europa, neste momento, está a tratar da sua própria autodestruição. Ele aconselha, aliás, Portugal, nesta conversa, a verificar exatamente quais são os parceiros que mais nos convêm. E ele diz que, neste momento, para George Friedman, só há, efetivamente, no planeta um único poder e não há nada ainda que consiga ameaçar essa supremacia norte-americana. Está em todo o lado. Na política, nos mercados financeiros, na internet, na comunicação social. Mas não está distribuído de forma igual pelo planeta. Para George Friedman, só há um país com muito poder. There is no other country in the world as powerful in so many dimensions, financial, economic, military, political, as the United States. Um dos mais prestigiados especialistas mundiais em geopolítica diz que a hegemonia norte-americana está para durar, até porque estamos a falar de um país sólido que resistiu à Guerra Civil, à Grande Depressão, a duas guerras mundiais e à Guerra Fria. So when you look at all the alternatives, none of them have the robustness of the United States. This is not to say that we're moral, that is not to say we're good or that we should be praised, but this is the reality. And when you deal with power, you deal with reality. Poder e reputação nem sempre estão lado a lado, mas George Friedman não encontra outra nação com capacidade para superar o poder dos Estados Unidos. Russia is a third world country. It exists by selling commodities, particularly oil. It does not control the price of oil. When the price of oil goes down, it has problems. E também não é a China que pode ameaçar a única superpotência. O gigante asiático é muito mais fraco do que parece,
com uma economia que assenta numa produção industrial que o mercado interno não consegue absorver. It has never been a united country in the sense that the eastern region of China has done fairly well, but 1 billion Chinese live in extraordinary poverty. The Eastern Chinese lived by exporting to the United States and Europe. The United States and Europe both have other sources that they're buying from. So China has been in a financial crisis. It has an enormous internal debt crisis. It has created a dictatorship. Dictatorships don't arise when everything is good. They arise when things are troubling. George Friedman também não acredita no poder da União Europeia, que, ao contrário dos Estados Unidos, não passa de um conjunto de países com valores e realidades muito diferentes. We had our great issue during the Civil War, when we had to decide whether to remain one country or two, and 600,000 Americans died on both sides of this war to determine they would stay one country. I asked the Europeans, how many of you would die for the European Union? And they look at me like I'm crazy. And they would be crazy to ask this question. O fundador da Geopolitical Futures fala da União Europeia como uma entidade que não vai além de interesses económicos e que pode ter os dias contados se não mudar de rumo. Europe is behaving like its own members are enemies. And you can't go to war with Romania, with Hungary, with Poland, with Italy, with Greece, with Britain, and call yourselves united. So I don't know what the European elite think they're doing. But from the standpoint of anybody standing outside, they're destroying themselves. Each option is innovation, of leading in technology that we don't even yet imagine. And in doing that, you must examine your own relationship with the European Union to make certain that it benefits you. Para George Friedman, o futuro e o poder do nosso país podem estar na vocação atlântica e na relação histórica com o Reino Unido. Também a Europa, um mundo em mudança. Vamos olhar para o mundo com uma cor que nos interessa agora, que é a cor que resulta dos vazios de poder ou do poder vazio de capacidades, que nos mostra que temos um mundo pintado de perigos. Neste quadro, onde o vermelho significa corrupção, vemos como estão tomadas instituições e como estão capturados países. É este mundo contado a partir de índices de corrupção. 2/3 dos países estão na metade mais corrupta da escala. Quase 85% da população mundial vive em países que têm índices excessivos de corrupção. Portugal está no lugar 63 da escala e é o 29º país mais limpo. Se perguntarmos então porque é que os povos permitem estes regimes, como é que eleição após eleição não surgem de facto alternativas de transparência, muitas vezes de decência nos governos, temos de olhar para elementos que já aqui abordámos, que são as novas formas de manipulação do espaço público e até de percepções que são injetadas diretamente nos eleitores. A degradação da confiança nas instituições, as desigualdades e a pobreza também, criaram espaço de manobra para populistas que fazem com muita eficácia essa gestão de afetos e de expectativas. José Miguel Júdice, que se junta agora a esta nossa reflexão, diz que hoje quem elege os presidentes são o WhatsApp e o Twitter e manda não quem tem autoridade, mas quem tem de facto quem consegue obter capacidade de influência. Onde está o poder? Nós estamos numa situação no mundo de total crise de poder. Portanto, não há excesso de poder, há muita falta de poder, tal como ao longo da história, e eu estudei isso muito quando era novo, tal como ao longo da história se foi fazendo. As sociedades atuais em todo o mundo estão bloqueadas, quanto a mim, na capacidade de modificar, porque realmente ninguém tem autoritas. E há muita gente a ter alguma potestas. Quem tem o poder? Quem é que tem poder em Portugal? Têm poder os sindicatos que bloqueiam os transportes, têm poder os professores que bloqueiam as escolas, têm poder os enfermeiros e os médicos que bloqueiam os hospitais.
Claro que há outros grupos sociais que têm poder, mas como na hora da verdade a única coisa que motiva o poder político hoje em dia é o voto, e como o voto está sempre a ser analisado por sondagens, as pessoas tendem na política a fazer aquilo que a maioria quer que faça. Ora, as maiorias são conservadoras. Que interessa ao poder? A única coisa que interessa ao poder político é o que é que estão a pensar hoje as pessoas, e por isso é que o Marcelo Rebelo de Sousa, que é um notabilíssimo populista do centro, como eu costumo dizer, em cada momento está a dizer aquilo que nós queremos ouvir e só fala daquilo que nós queremos ouvir. Porque qualquer coisa que ele diga que nós não gostemos de ouvir, ele tem medo de perder a sua capacidade de influenciar. Andamos todos a tentar nos influenciar uns aos outros, mas ninguém tem poder suficiente. Os afetos na política é das coisas mais perigosas que há, porque os afetos mudam muito. O problema do poder é este. Quem é o poder? Quando os sistemas são bloqueados porque ninguém tem capacidade de encontrar soluções, que elas existem, o que é que acontece? O descontentamento começa a ser endémico e há os chamados agregadores do descontentamento. Veja o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, um partido chamado PSL, que não existia, um senhor que andava ali há 27 anos e que ninguém ligava a coisa nenhuma, numa dada conjuntura conseguiu ser eleito e receber 58 milhões de votos, com a comunicação social, creio eu, toda contra ele. Portanto, não há poderes, não há poder. O poder está de tal maneira atomizado e disperso. Hoje em dia, quem consegue eleger os presidentes da República é o WhatsApp, é o Twitter. Mas quem é o Twitter? É nada e é tudo. Somos nós todos. Paradoxalmente, há um excesso de democracia. O que falta ao poder? Um dos dramas do tempo atual é que os políticos não sabem ler. Leem livros aos quadradinhos, de um modo geral, e não passam daí. Não conhecem história. Não fazem investigação sobre o que se passou no passado. A política baixou muito de qualidade. Hoje em dia, provavelmente, o homem como Fernando Henrique Cardoso nunca seria eleito. E isso é dramático. A política afasta os que são capazes de refletir um bocadinho mais. Todos estamos, no mundo atual, a tentar destruir o poder e não a fazer o poder. A única pessoa que tem poder é uma massa inorgânica das pessoas que respondem nas sondagens e que estão ativas nas redes sociais. Eu já vou pedir a Fernando Henrique Cardoso que nos diga se acha que hoje era capaz ou não de ser eleito, mas olhamos ainda para mais números para avaliarmos um pouco o significado dos freios e contrapesos de que os sistemas e os poderes precisam. A Justiça representa um desses papéis, um dos mais importantes. A Fundação Francisco Manuel dos Santos reuniu inquéritos europeus que nos mostram que no Reino Unido 61% das pessoas considera que pode acreditar na Justiça, na Grécia o número é mais pequeno, 57%, em Portugal 47%. As maiores dúvidas ou a maior taxa de dúvidas ainda se registra em Espanha, onde só 38% das pessoas responde nestes inquéritos que acredita na Justiça. De facto, a consciência de que uma justiça frágil destrói a democracia e ameaça o Estado tem sido determinante para baixar a tolerância contra a corrupção. Este é um dado relevante. Tanto o próprio sistema jurídico, judicial, tem dado relevância a uma maior perseguição destes casos, como há no público esse reconhecimento de que a corrupção não é uma situação óbvia, necessária, que faz parte do sistema, que ela pode ser combatida, e isto, pelo número de inquéritos e de acusações, mostra-nos como tem decorrido a evolução no nosso país. Mas voltamos então à conversa, e o José Miguel Júdice introduziu-nos aqui a questão dos afetos, e fez uma provocação direta a um dos nossos convidados. Foi isso ou é isso também a questão dos afetos que homens como Bolsonaro, como Trump utilizam para chegar ao poder? Isto que sentido faria se eu lhe pedisse o exercício de aplicar às campanhas eleitorais que teve que fazer? Bem, vamos lá. Primeiro do que eu ouvi aqui, né? A visão dos americanos, como eles têm um destino manifesto. Friedman disse isso, na verdade, só nós. Bom, a história varia, há momentos ela muda. Segundo, a questão relativa a como é que se chega lá, quem é que tem o poder, como é que se exerce o poder. Ouvi um companheiro dizendo que eu não seria mais eleito. Talvez não fosse mesmo. Mas quando eu fui eleito também foi surpreendente. Por quê? Porque nem todo mundo é eleito porque agrada aos outros. Às vezes você consegue, não é agradar, você consegue resolver questões.
Eu fui presidente da República porque eu resolvi a inflação no Brasil. Exatamente. Se eu não tivesse resolvido, eu fui ministro da Fazenda, como tal, consegui colocar um freio, botar ordem na finança pública. Isso beneficiou o povo. E o povo, então, me elegeu. Não é à toa. Não foi só por... E para beneficiar o povo, eu contrariei os interesses de muita gente. Você não chega ao poder simplesmente agradando. Mesmo que se diz de populismo, que se repete com muita frequência, na América Latina, quando se fala que alguém é populista, esse alguém tentou absorver pessoas, setores da sociedade, para entrarem no jogo político. Não foram pessoas que queriam excluir do jogo político. Agora, na Europa ou nos Estados Unidos, quando se fala de populismo, são pessoas que querem excluir outros do jogo político. Não é? Bem, o jogo político democrático eu acho que implica em inclusão. E essa inclusão implica sempre num elemento também de convencimento. Você tem que dirigir a sua palavra ao outro e ganhar a palavra. Convencer quer dizer, etimologicamente, vencer junto. Um político democrático, ele vence junto, ele convence. Não é? Bom, eu acho que ainda há esse espaço. Agora, não dá mais para convencer só com o discurso. Tem que usar o Twitter, tem que usar a rede social, porque é o modo moderno de comunicação. Eu via nossa companheira jornalista dizendo que o poder dos políticos, dos jornalistas, eventualmente, hoje é menor. Eu venho de uma época anterior, eu fui exilado, eu lutei pela democracia, eu fui preso. Então, a liberdade tem um certo sentido. Hoje, no Brasil, talvez esse sentido que a minha geração sofra e seja anímico, não é mais anímico. Mas as pessoas do dia a dia querem também se expressar. E o modo de se expressar é através dos meios modernos de comunicação. Mas sente mais segurança nessa comunicação? Também só usa o Twitter, não é? Perdão? Sente mais segurança nessa ligação direta entre si e os seus leitores? Eu não sinto mais segurança, mas é a realidade. Quem quiser atuar vai ter que atuar dessa maneira. Se não atuar dessa maneira... Eu vi agora no Brasil, há um programa eleitoral, que os partidos têm parte dele, e tinha uma enorme influência. Pois bem, quem foi eleito agora tinha 18 segundos desse programa. Ou seja, a transmissão da influência já não se faz mais, como se fazia antes, diretamente pela televisão e pelo rádio. Quer dizer que a televisão e o rádio não têm importância? Ou o jornalista por escrito? Não, eles têm importância. Porque mesmo que a internet ajude a chegar ao poder, quando você chega ao governo, você tem que governar. E para governar você tem que ter ideia, tem que ter capacidade de levar adiante e tem que levar em consideração os outros meios de informação. Eu não tenho uma visão tão unidimensional. Eu acho que você tem que lidar nesses vários níveis, nesses vários fatores da vida, mas é indiscutível que a sociedade está mudando. Hoje, quem ganhou nos Estados Unidos? Por que o Trump ganhou? Ou por que o Macron ganhou? Cada um deles disse uma orientação contrária. Agora, ganharam porque conseguiram juntar uma sociedade fragmentada. As nossas sociedades contemporâneas são fragmentadas. E os nossos partidos que persistem nelas são ainda formados a partir da ideia de sociedades mais coesas, que tinha classes que se opunham, sindicatos que expressavam esse interesse, o partido tinha uma ideologia condizente com o interesse de classe. Agora é mais complicado, é mais difuso, é mais fragmentado. E isso leva à necessidade do líder exercer essa capacidade de agregar. E o líder aqui não é só o líder político. O jornalista é um líder também. Quem tem não sei quantos milhões de seguidores na internet também lidera. Enfim, a multiplicação dos poderes, como foi dito aqui, é uma realidade. Quer isso dizer que a democracia não vai sobreviver? Question mark. Vamos ver. Ela vai mudar, ela está mudando, não é? Mas eu creio que a ideia de liberdade, a ideia de que todas as pessoas têm direitos, a ideia de que eles podem se manifestar, a ideia de que há desigualdade, que você tem que lutar contra a desigualdade, há problemas concretos. Vai para o meu Brasil, meu país, tem 13 milhões de desempregados, não é brincadeira? Você tem a ideia que você tiver a respeito da liberdade, da democracia ou do que seja, você vai ter que se dirigir a essa questão. Você vai ter que se dirigir à questão de outra natureza também, aos preconceitos existentes, à discussão de que você hoje tem preferências até sexuais que são diversas e são aceitas. Você tem que se dirigir a essas questões. E se você não se dirigir, a rede social vai tratar delas, a televisão vai tratar delas. Enfim, eu acho que nós temos que ter uma vista mais ampla e não tão, digamos assim, segmentada
o que foi bom foi o passado. O passado passou. Vamos construir um futuro bom também, portanto, com liberdade. A Rosa Coelho, há bocadinho, dizia antes que não sabia muito bem se a imprensa hoje, se o jornalismo é um quarto poder, ou é o quinto, ou é o sexto, mas, de facto, a imprensa deixou-se cativar por esta forma diferente de tratar a política, olhando mais para as emoções, valorizando até a desacralização do exercício do poder, tanto na política como, por exemplo, na justiça, trazendo protagonistas para o espaço público, olhando com quase voyeurismo para os seus lados privados. Isto pode ser uma nova forma de comunicação ou foi uma incapacidade de avaliar riscos? Ou que poder ou que lugar devemos procurar ter agora? É que eu acho que tu não podes andar contra a realidade, não é? Tu tens que olhar para o que está a acontecer, não é? Mudou a política, está a mudar as democracias, não é? E os mídias têm que olhar para a política de outra forma também. Não é? Bolsonaro não esteve nas televisões durante a campanha. Quase não esteve, não é? Estava no WhatsApp, estava nas redes sociais, fazia campanha na rua, não é? E muitos jornalistas estavam na rua a segui-lo. Mas ele chegou às pessoas com as emoções, não sei se é... Mas ele tinha uma mensagem muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais direta àquilo que os brasileiros queriam ouvir, não é? E não precisou da Globo, deixe-me dizer a verdade. Não precisou de uma empresa enorme, importantíssima, de televisão. Não precisou. Trump, nós, os mídias tradicionais... Trump ganhou contra toda a imprensa. Ganhou contra toda a imprensa americana, contra os grandes jornais americanos. Trump ganhou com o Facebook e também com a sua própria campanha, e com um marketing muito bem feito, não é? E utilização muito bem feita das redes sociais. Mas eu não vi vir a Trump. Eu pensei que não ia ganhar. Estou a confessar-lhes isto. Eu pensei que as mulheres não iam votar por o Trump. Error, não é? As mulheres brancas votaram por o Trump. Portanto, nós temos que ser capazes de analisar a vida, a política e os políticos de outra forma. E ver o que as pessoas querem de forma mais direta. Não voltar sempre para o passado e achar que era melhor, não é? Eu estou consigo também com o Presidente. Nós temos que olhar para a realidade atual e tentar fazer melhor o nosso trabalho como jornalistas. E saber que o Trump pode ganhar, não é? Posso dar um exemplo que me surpreendeu também? Há muitos anos no Brasil, ganhou um presidente chamado Jânio Quadros. Se elegeu e durou só 7 meses. Ele foi precursor do Twitter. Ele fazia bilhetinhos. Acordava pela manhã, escrevia um bilhete e mandava para a imprensa. O que ele dizia nesse bilhete? É proibido usar biquíni. É proibido ter briga de galo. Coisas assim, pareciam disparatadas. Mas foi uma maneira precursora de entender o que é essa sociedade de massas. Nós estamos numa sociedade de massas. As pessoas têm sentimentos muito concretos e muito difusos, muito dispersos. Isso não vai diminuir o político. O político vai ter que ter a capacidade de expressar isso. Ele expressa naquele momento, pelo meio que puder. Às vezes, no passado, no Brasil, tinha um grande orador, chamava-se Carlos Lacerda, um homem de direita. Fazia um discurso, ele citava Shakespeare, entendia muito de literatura, discurso erudito. Bom, hoje, se for fazer um discurso erudito, vai perder a eleição. O Jânio Quadros já não fazia isso, dizia uma coisa concreta. Ia para o comício com uma gaiola e um rato dentro. Sabe para quê? Para dizer que era corrupção no Brasil. E tinha uma vassoura como símbolo. O Twitter é um pouco isso, não é? As pessoas têm que usar o Twitter para simbolizar o momento, o que o povo está sentindo. Quer dizer, isso é fundamental. Não é simplesmente a manipulação. Ao mesmo tempo manipula, mas ao mesmo tempo você expressa um sentimento que está na rua, que aquele que for capaz de expressar. No Brasil, o que ele tentou expressar? Bolsonaro tentou expressar o quê? Angústia, falta de emprego, ordem, violência que tem que parar, disciplina, segurança. Expressou.
Eu gostei, eu não sou dessa linha. Dr. Artur Osório, há sempre nestas análises e ao longo dos tempos um poder que mostra ter uma capacidade extraordinária de adaptação, como é o poder económico. Quando ainda, por exemplo, em relação ao Brasil, os jornais e os espaços de opinião estão cheios de receios, de medo do futuro, do dia da manhã, o que ouvimos nestes últimos dias, depois das eleições, foi o anúncio de vários investimentos de investidores internacionais no Brasil. É um poder mais organizado, mais inteligente, com mais capacidade de adaptação? Bom, antes de falar do poder económico, eu gostava de fazer 2 pontos importantes. O primeiro é sobre a sua peça em relação aos americanos, que eu não posso estar mais de acordo com o Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, que aliás foi... não disse muito, mas disse o suficiente. Eu acho que a peça é obviamente vista do ponto de vista americano e sendo eu um grande defensor daquilo que os Estados Unidos conseguiram fazer até hoje, acho que a peça falta, em termos de balance, faltam vários aspectos importantes. E gostava de deixar aqui claro que, por exemplo... Ao contrário de Friedman, não acha que a hegemonia americana não esteja ameaçada? Acho que os americanos pensarem isso, acho que já é um mau princípio, porque quando a pessoa tem sucesso, que é claramente o caso americano, mas começa a ser complacente, desprezando os adversários, neste caso competidores, acho que começa a entrar numa fase de declínio. Aliás, os estudos mais conceituados internacionalmente, como os estudos Edelman, mostram que o poder dos Estados Unidos, medido de maneira holística, tem vindo a descer sucessivamente e a China tem vindo a subir. E eu acho que é inevitável, por exemplo, que a China seja, num prazo de 20 anos, a nação mais rica do mundo. É uma questão de números. Os americanos têm 350 milhões de pessoas e os chineses têm 1,2 bilhões. Em termos de poder de compra, a China vai ultrapassar os Estados Unidos seguramente nos próximos 5 anos e em termos de PIB absoluto, de produção anual, nos próximos 20 anos a China vai ser mais importante que os americanos, o que é um enorme problema para os americanos. Não me parece que a solução seja menosprezar a China. E já não estou a falar na Índia, que também tem 1,2 bilhões de pessoas e que nem sequer foi mencionada, e a Rússia não se limita a vender petróleo. A Rússia tem enormes recursos minerais, os maiores do mundo, e o problema que a Rússia tem é outro. É que tinha 150 milhões de pessoas há 20 anos, agora tem 100 e tem uma população em declínio. E está a ver o que é que são 100 milhões de russos versus 1,2 bilhões de chineses. Último ponto, União Europeia. Os americanos também têm todo o interesse em menosprezar a União Europeia, certo, que é um projeto de paz na Europa. A União Europeia é uma resposta às 2 grandes guerras que a Europa sofreu, que nós, felizmente, aqui à volta da mesa, não tivemos o azar de passar por, não só pela nossa idade, mas também porque os governantes da altura não entraram na guerra, mas a Europa foi completamente devastada e a União Europeia surge como resposta à guerra. É um projeto de paz na Europa. Quando o Trump ou quando o Reino Unido diz que isto é tudo uma questão comercial em relação ao Brexit e à Europa e que a Europa anda devagar e que a Europa não sabe progredir, não entendem a gênese do projeto europeu, que é uma gênese de paz, de países com histórias muito longas, muito mais longas do que os Estados Unidos, e que, portanto, sendo nações com histórias e valores diferentes, têm que caminhar devagar em relação a um projeto comum. Portanto, a Europa vai na direção correta, vai devagar, às vezes recua, às vezes avança. Mas estamos numa fase de recuo ou não? Mas é um projeto de paz. E eu acho que, neste momento, a Europa tem uma oportunidade única. Porquê? Por causa da saída do Reino Unido. A saída do Reino Unido, que, na minha opinião, é uma pena, é uma saída devido aos ingleses não estarem de acordo com a maneira como a Europa tem evoluído. E, portanto, a Europa tem 2 alternativas. Ou não reage, perde um membro muito importante e pode ter uma situação de declínio, ou aproveita, entre aspas, a saída do Reino Unido para ter um projeto reformador da Europa com um novo impulso e em relação ao tal projeto de unificação no futuro e o projeto de paz europeu. E onde surgir os líderes para fazer essa... É isso que eu ia dizer, do qual o Emmanuel Macron é a grande esperança europeia. Ou seja, se a Marine Le Pen tivesse ganho em França, o projeto europeu estaria sob forte ameaça.
O Emmanuel Macron, tal como o Bolsonaro no Brasil, ganha contra todas as expectativas do início, tem um domínio completo do Parlamento francês. O facto da popularidade dele ter caído, eu acho que é bastante irrelevante. Tem mais 3 anos à frente dele. É um homem muito determinado, com ideias muito claras macroeconómicas e que eu acho, perante o facto de Angela Merkel ter-se demitido agora e não concorrer de novo à presidência da CSU, o Emmanuel Macron é um dos grandes líderes e uma das grandes esperanças do projeto europeu para o futuro. Portanto, eu acho que era muito importante ter aqui este balanceamento e não ficar só na sua peça europeia. Porque referiu, deixe-me só, não o deixe escapar da questão da Angela Merkel por uma questão de atualidade. De facto, ela abandona a liderança do partido agora, no próximo mês. Veremos se tem condições para continuar na chancelaria, pelo menos até 2021. Há quem deseje ardentemente que a Comissão Europeia possa ser o próximo lugar de Angela Merkel. Acha que era importante para esse momento de reconstrução ou de reencaminhamento deste projeto? Pois, em relação à Angela Merkel, tenho alguns comentários, já que quero ouvir. Primeiro, acho que foi uma estadista extraordinária, uma grande europeísta, convicta europeísta, tentando sempre conseguir um acordo de maneira a que o processo levasse o resto das nações europeias com ela para não antagonizar a Alemanha do sul da Europa. Portanto, acho que fez um trabalho notável. Agora, claramente, não só em política como nos negócios, só há 2 formas de sair, não é? Ou se sai demasiado cedo ou se sai demasiado tarde. E no caso da Angela Merkel, parece claro, pela demissão recente dela, que ela talvez não devesse ter concorrido ao 3º mandato. Ela faria, obviamente, um excelente lugar à frente da Comissão Europeia. Até hoje, como sabe, a Alemanha, por política própria, na minha opinião, inteligente, não quis ter um alemão nem à frente da Comissão Europeia, nem à frente do Banco Central Europeu. Acho que isto pode mudar no futuro e vamos ver o que é que escolhem, porque vai haver escolhas importantes no próximo ano. Mas eu perguntava-lhe no início pela extraordinária capacidade de adaptação dos mercados, por exemplo, na questão do Brexit. Em relação ao poder económico, que foi a pergunta que me tinha feito, o que eu acho é o seguinte: o poder económico, tal como o poder político, tem que ter os seus checks and balances, a sua democracia. Porque o poder, como sabe, corrompe, e o poder absoluto, como se diz, corrompe absolutamente. Os mesmos checks and balances que existem em democracia existem no mundo das empresas. Há um poder executivo que pertence ao CEO e à empresa e à liderança da empresa. Há um conselho de administração que deve representar os acionistas, sejam eles grandes acionistas ou o mercado. Tem os auditores externos que devem vigilar pela qualidade das contas das empresas, tem o auditor interno, tem reguladores, no caso de setores regulados, como é o nosso, e tem, como a Ana disse, o poder dos mercados, que têm poder na medida em que o preço das ações transmite sinais que levam a mudança de comportamentos, ou, por exemplo, o risco das obrigações ou das taxas de juros, que quando os países ou as empresas não têm uma performance adequada, o risco sobe e, portanto, os mercados também disciplinam as empresas. Portanto, dei-lhe exemplos de vários tipos de poderes no mundo empresarial, que eu acho que são úteis, porque proporcionam esse balanceamento que é muito importante nas empresas, e já agora tenho que lhe dizer, no caso português, duplamente importante, porque nós tivemos os casos lamentáveis do Grupo Espírito Santo, do BPN, do BCP, da PT, que destruíram uma enorme parte da riqueza em Portugal e de muitas das famílias portuguesas. E isso foi feito, tal como nos regimes autocráticos, em termos políticos, por um regime autocrático nas empresas, que não se pode repetir e temos que tirar daí as ilações adequadas. Checks and balances no poder, em todo o tipo de poder, seja Exatamente. político, seja económico. Vamos introduzir... Diga. Perdoe. Eu concordo com o que foi dito aqui, mas no caso da União Europeia, eu me dei bastante bem com Kohl, que foi um dos grandes líderes da Alemanha. E o Kohl deixou vários depoimentos, eu conversei muitas vezes com ele sobre essa questão. A França e a Inglaterra e a Alemanha entenderam, depois de muitas guerras, que haviam que se unir. Kohl tinha isso experimentado pessoalmente. Ele era jovem quando o pedaço da Alemanha na qual ele vivia foi ocupado por tropas francesas. Quando ele andava na calçada, via um oficial francês, ele tinha que abrir espaço.
ele tem parentes dele que morreram na guerra. Ele entendeu que isso não ia levar a nada. Então é uma questão também não só de mercado, mas de entendimento, de paz, de poder. É um projeto de aliança para a paz, para unificar o poder de outra maneira. Não é só a decisão racional, que às vezes é irracional, dos acertos entre os mercados. É uma vontade política que teve muita força na construção da Europa e que precisa ser, a meu ver, preservada. Absolutamente. Há algumas perguntas do público a que vamos daqui a pouco e que algumas têm a ver com a questão dos poderes que controlam, mas que não sabemos muito bem a partir de onde, nem quem são. Vamos falar de lobistas agora. Mas posso acrescentar um ponto? Claro, com certeza. Eu queria falar em 2 pontos e depois ficámos no ponto da União Europeia, Estados Unidos, e não lhes falei no segundo ponto, que gostava de referir, porque acho que é a razão pela qual nós temos tido Trump, Bolsonaro, Marine Le Pen, Podemos em Espanha, etc. É a desigualdade. Ou seja, as pessoas têm vindo a responder com soluções diferentes que elas não sabem se lhes vão melhorar o nível de vida, mas sabem que as soluções tradicionais não lhes melhoraram o nível de vida. Nos últimos 35 anos no mundo, o topo de 1% da população mais rica ficou com 27% do crescimento do mundo nesse período. Os 50% mais pobres ficaram com uma percentagem não muito grande, mas como tinham muito pouco, subiram o rendimento 100%. E muitos deles saíram da pobreza, a começar pelo Brasil, mas sobretudo na Índia e na China. Mas as pessoas do meio, portanto, se quiser os 49% mais ricos, nos últimos 35 anos, só viram a sua riqueza subir menos de 1% ao ano. Portanto, apesar de um pouco mais de conforto, continuam a ver os extremos a afastar-se. E aonde é que essas pessoas estão? Essas pessoas não estão no Brasil, não estão na China, não estão na Índia, estão no mundo ocidental. E é por isso que tem agora esta resposta. Nos Estados Unidos, o Trump, na Inglaterra, o Brexit, não tivemos na França, como há pouco falámos, a Marine Le Pen, mas eu acho que é muito importante perceber que por trás disto está um sentimento profundo, um sentimento de injustiça em relação às desigualdades, que no Brasil aconteceu mais por causa da corrupção e não por causa disto, e nós temos que perceber que é isso que os dirigentes têm que combater e que as pessoas que nós elegemos como líderes têm o dever de combater. E esse é o segundo ponto que eu gostava de deixar para a discussão. É uma sensação de afastamento que os cidadãos têm das instituições que tomam decisões, de afastamento e de desconhecimento até dos métodos. Eu não acho que seja afastamento. Eu acho que as pessoas acham que os governos mudam, os líderes mudam e a situação delas não muda. E, portanto, porquê votar? E quando aparece um Bolsonaro, eles dizem, entre a corrupção que eu conheço e uma pessoa que tem imensos defeitos, como o Presidente Henrique Cardoso mencionou, mas que eu não conheço, eu vou apostar na nova pessoa, como apostaram no Trump e como querem o Brexit. E depois vão ter que ver os resultados disso. Mas como antes era sempre igual, eles querem mudar. E é isso que nós temos que perceber. Querem mudar e se der certo para cada um, para eles, vão apoiar. Vão apoiar. Eu falei aqui que eu virei presidente por causa do Plano Real. E o Lula? E o Lula? Está preso por outras razões. Né? Mas por corrupção. Mas, de qualquer maneira, não é esse o sentimento de uma parte da população. Fez o Bolsa Família. Melhorou a vida. Claro. Então, as coisas são concretas. Mas a questão é que depois no discurso político o que acontece nesta discussão é virar o foco para, de facto, para aquela pequena percentagem que está no topo. Por exemplo, os banqueiros, que estão como... Em termos tecnólogos agora também. Mas não é esta... Exatamente. Eu não Os tecnológicos. Os tecnológicos. Já vamos daqui a pouco ver como é que o mercado também e a questão da produção tem mudado tanto desde o início do século. Mas a questão não é o topo 1% da população ter tido um acesso desmesurado à riqueza. A questão é que os outros 49% a seguir, portanto, as pessoas dos Estados Unidos, da Europa e dos países já desenvolvidos, com o acesso às redes sociais, à internet, a toda a difusão de informação, elas veem esta diferença e pensam, mas porquê é que eu não tenho igualdade de oportunidades? Está a ver? É isso.
E essa é que é a questão fundamental. É uma questão de educação, por um lado, e de igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades mas o não desconforto significa... agrava-se por ver onde está o mais distante, não é? Claro, porque tudo é relativo. Portanto, eu estava-lhe a dizer, as pessoas, os 49% das pessoas no mundo que estão os 49% mais ricos, não o 1%, nem os 50% mais pobres. Certo. Essas pessoas vivem hoje 50% melhor do que há 35 anos. 1 e poucos por cento por ano. Mas, quando eles veem que o topo de 1% teve 27% de totalidade de riqueza criada, eles pensam que, e eu concordo perfeitamente, que há um sentido de injustiça. Mas esse sentido de injustiça, na minha opinião, tem que ser resolvido com igualdade de oportunidades e com ter uma infraestrutura em cada país que permita às empresas desenvolverem-se e criar riqueza e às pessoas dentro das empresas a mesma coisa, com carreiras que produzam riqueza e que sejam feitas com base no mérito e não com base no compadrio ou nas cunhas ou nos amigos. Sim, não, eu queria também falar um bocadinho da Europa e desta sensação que eu vejo também na Espanha. Você mostrou ali um slide sobre a corrupção, não é? E a desconfiança na Espanha é muito alta por a corrupção. Mas nós temos, neste momento na cadeia, a pessoa que foi o presidente do Fundo Monetário Internacional, exatamente, que foi o vice-presidente do governo de Espanha e agora está na cadeia. Exatamente. Mas as pessoas estão a ver, querem os políticos que não fizeram bem o seu trabalho ir para a cadeia. Claro. Querem acabar com a corrupção. Claro. E as pessoas mais novas, ainda mais. Claro. Eles, não é? Porque as expectativas que os nossos filhos tinham eram altas, não é? E não são nem sequer millennials. Nós falávamos há 15 anos dos millennials. Hoje em dia, quantos jovens em Portugal ou em Espanha ganham 1.000 euros? Não é? Claro. Portanto, nós estamos a ter que mudar mesmo, não é? O 38%. Confiança na justiça. É pouquíssima, não é? Mas também não tem confiança nos políticos. E por isso está a mudar. Claro. Mas isto está a levar a Europa a um populismo também, porque as pessoas estão a ir para a direita ou estão a ir para a esquerda. Mas aquele centro onde nós tínhamos o bipartidismo, também aqui em Portugal, não é? Aquele bipartidismo que era confortável, não é? Da democracia cristiana, não é? Dos socialistas, que agora eras tu, depois eres tu, não é? Agora é Felipe Gonçalves, depois é Aznar, depois volta o Rajoy, depois vem o socialista. Acabou. E aqui também. Porquê? Porque as pessoas mais novas já não querem votar isso. Já não querem votar isso. E acaba pulverizando o poder. O Congresso brasileiro tem 20 partidos, como Fernando Henrique Cardoso dizia há dias numa entrevista, não há 20 ideologias diferentes para interpretar o mundo. Portanto... O Congresso brasileiro tem pelo menos 25 partidos. É inviável. Não é? Mas a sua observação é correta. O sentimento anticorrupção é grande. Porque as pessoas sentem a corrupção na vida delas. Eu perdi porque o outro ganhou. Exatamente. E eu elegi para que me protegesse, e ao invés de proteger, ele se locupletou. Então existe um sentimento forte nesse sentido. Se ele é expresso por A, B ou C, às vezes, no meu modo de entender, pode estar mal expresso, mas eu tenho que entender o sentimento que está por trás. E o sentimento é positivo. É por mais igualdade e menos corrupção. Toda parte é isso. Né? E um bocadinho também o tema das mulheres, não é? O Me Too. Todo o tema das mulheres são muitos anos, décadas, de ir à procura da igualdade, não é? E não consegui-la. E de ganhar menos, não é? Nas empresas, na política, em todo lado. As mulheres cá em Portugal ganham 17% menos do que os homens, não é? Em Espanha, em Portugal, e quanto mais qualificado for o lugar, maior é a diferença em relação aos homens. Mais grande é a diferença, não é? Portanto, isto nós temos que resolver. São desigualdades que já há muitos anos que demoram em resolver-se. E de alguma maneira a internet leva a certo tipo de igualdade. Exatamente. Eu faço Twitter. Bom, eu também, eu vejo eu gosto de ver. Eu não vejo com frequência, porque não tenho paciência para isso. Mas o que às vezes me acusam, me xingam, né?
Mas isso é bom. Não é bom para mim, é bom para as pessoas que estão botando para fora o que elas sentem. E você tem que sentir que é assim. Que as pessoas te percebem de uma maneira diversa. São válvulas de escape do próprio sistema, não é? Estamos avançando. Gostava de acrescentar um ponto que é, infelizmente, o tema da desigualdade é um tema que, a menos que os governos tomem medidas hoje, vai aumentar. Porque nós estamos a viver na era digital. E a era digital está a mudar completamente as qualificações e as competências que os nossos filhos e os jovens precisam para terem valor no emprego da amanhã. Certo. E os empregos da amanhã vão ser empregos, na maioria, que não existem hoje. E nós precisamos de muito mais engenheiros e de matemáticos e de estatísticos e de programadores e de menos tarefas rotineiras que vão ser substituídas pela robotização, pela automatização. E, portanto, a menos que os governos, como dizia o Presidente Henrique Cardoso, em vez de pensarem no umbigo e hoje, pensem para a frente e tenham planos nacionais, a questão da desigualdade, que é notória nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as franjas litorais da Califórnia e dos estados da costa leste, onde estão as empresas tecnológicas, onde estão as empresas financeiras, são muito ricas, muito educadas e não votam Trump. E o meio do país, que não tem passaporte, não viaja, tem muito menos educação, não usa as tecnologias digitais, estou a fazer um caso extremo, vota Trump. Ora bem, o que é que vai acontecer com as tendências daqui nos próximos 20 anos? Muito mais digitalização, muito mais necessidade de entender os consumidores, de ter qualificações que não existem hoje. E para isso as pessoas têm que ser treinadas. E para isso os nossos filhos têm que aprender na escola a estudar de maneira diferente, está a ver? Portanto, isto é um problema não só que existe, como a menos que se tomem medidas, só vai aumentar, infelizmente. Deixa-me acrescentar aqui um ponto de vista, e agora até para dizer um bocadinho bem da Europa, que ficou especialmente maltratada pelo Sr. Jorge Friedman há pouco. Vamos falar sobre a atividade lobista e sobre os poderes que não são propriamente eleitos. Portugal é um dos 16 países da União Europeia que ainda não tem esta atividade lobista regulamentada. O assunto também não é consensual entre os vários partidos da Assembleia, que vai começar a discutir em breve 2 projetos de lei que foram apresentados pelo Partido Socialista e pelo CDS-PP. São propostas inspiradas num regulamento que existe na Europa desde 2011, que foi criado pela Comissão e pelo Parlamento Europeu para dar transparência ao trabalho do lobbying junto das instituições. O princípio que rege quem quer influenciar o trabalho dos legisladores é este, como vamos ouvir nesta reportagem do correspondente da RTP em Bruxelas, o Eduardo Valente. O princípio é este: quem não está sentado à mesa das negociações é muito provável que esteja a fazer parte da emenda. É um negócio quase invisível que paira sobre a capital belga, sobretudo à volta das instituições europeias, ganhando contornos de uma verdadeira indústria. Mais de 25 mil profissionais, quase 12 mil organizações registadas e 1.000 milhões de euros gastos por ano fazem de Bruxelas a capital mundial do lobbying. Quem sai aqui na rua, no Rond-Point Schuman, onde nos encontramos, vai encontrar certamente muitos lobistas. São pessoas que são contratadas, são profissionais, para representar e defender interesses de clientes junto dos decisores políticos, na formulação das políticas públicas europeias. Rui Faria da Cunha está em Bruxelas há 15 anos e viu crescer este negócio por dentro, seguindo uma máxima surpreendente. Quem não está numa discussão sentado à mesa é porque está no menu, é porque está na emenda. E isso, infelizmente, parece-me que é o que acontece por vezes com discussões que podem influenciar Portugal, e influenciam, como é evidente, às vezes um setor em particular, outras vezes o país no seu todo. Se não há uma presença forte à mesa, na discussão, então corremos o sério risco de estar na emenda. Margarida Silva tem uma outra visão desta atividade. Investigadora numa ONG que se dedica a estudar a transparência na política europeia, considera que há um jogo de forças onde só ganham os poderosos. A grande parte das vezes não é um jogo claro, ou seja, não é transparente. Isto é o que nós estamos a tentar mudar, fazê-lo mais transparente, pelo menos. E não é um jogo em que toda a gente possa participar. E aqui é que é o grande problema para nós, porque um grupo português de cidadãos não consegue participar da mesma maneira que uma Google consegue participar. E aí é que está a injustiça essencial de lobbying.
Para estabelecer algumas regras neste jogo, Comissão e Parlamento Europeu criaram um registro de transparência, onde empresas, associações profissionais, ONGs, grupos de reflexão e entidades públicas com interesses em Bruxelas têm de estar inscritas e tornar públicos, por exemplo, quaisquer contactos ou gastos efetuados no relacionamento com as instituições. Eu acho que criar a transparência é o mínimo, é o primeiro passo para mostrar aos cidadãos o que é que acontece, quem é que tem acesso. Inspirado no exemplo europeu, Portugal prepara-se agora para legislar nesta matéria, com base em 2 projetos de lei apresentados pelo PS e pelo CDS-PP. Dos 28 países da União Europeia, apenas 12 têm legislação em vigor que regula a atividade lobista. Mas será que a transparência ainda vem a tempo de recuperar a confiança dos cidadãos nas instituições, ou a política e os outros poderes já encontraram, de facto, formas de sobreviver e de controlar a democracia, dispensando os tradicionais fiscais? Temos assistido a fenómenos globais de mentiras propagadas, eleições ganhas com base em pós-verdades e numa comunicação direta com cada um de nós, como já aqui ouvimos dizer hoje, quem elege presidentes, por exemplo, é o Twitter ou o Facebook. A internet é um lugar de aparente democracia, onde nascem primaveras árabes para derrotar ditadores, mas onde se podem organizar também linchamentos populares, defender direitos ou simplesmente espalhar ódio. Não tem donos, não tem regulação, e este é um aspecto para a nossa reflexão mais à frente. É um sítio onde cabem todas as intenções e onde cada um de nós acha que tem um pedaço de poder. Mas isto é, antes de mais, um equívoco global, como Walter Dean, que é o presidente do Committee of Concerned Journalists, isto dos jornalistas preocupados, ele descreveu o problema numa conversa com a jornalista Ana Romeu, que vamos ouvir. A imprensa perdeu influência. O quarto poder dissolve-se e dá lugar a outro, mais democrático, mas também mais perigoso. Every citizen is their own editor. Every citizen is a potential journalist or at least contributor, potentially. 75% of the people who go to mainstream American newspaper sites skip the front page and go directly to the story because they found it in search. As redes sociais estão a ocupar o lugar dos órgãos de comunicação social clássicos, como os jornais, rádio ou televisão. Por aqui também circulam notícias milhões de vezes partilhadas e comentadas. You tend to use hyperbolic language. You tend to boil complex issues down to simple declarative statements. And the world is, of course, not that simple, but when things are broadcast on Twitter or in headlines on other media, it takes complex problems and treats them as though there's simple solutions to them, which just isn't true. Donald Trump comunica todos os dias pelo Twitter. Cada frase é replicada como a principal fonte de informação e é citada nos média mundiais. Trump gets on Twitter, makes some proclamation, often a lie. The news organizations, because the president, in theory, is the best possible, most credible source in the hierarchy of sources. I mean, who's supposed to be better than the president? He is the official one. So they spread this. Os noticiários em permanência ou os sites de notícias estão reféns do última hora, do acabou de acontecer. Sem jornalistas no terreno, sem tempo para confirmar, a mentira muitas vezes torna-se verdade por várias horas. You have a few people doing the original story and actually going out maybe to the place, maybe assigning a cameraman to go out to the place, and then actually talking to people and looking at the place. And a few of those do that, but then they get picked up. O jornalismo vive uma era de corte e cola. Uma das razões é o tempo e o espaço ilimitado que a internet oferece e que tem de ser preenchido. Não se fazem escolhas, quase tudo é válido para ser difundido.
Prosseguimos olhando para este facto, ver como é que esta realidade está a afetar a credibilidade que os meios tradicionais de comunicação social têm. Vamos ver um quadro que mostra que 61% dos portugueses ainda acredita na informação que lê nos jornais e ouve nas rádios. Essa confiança aumenta para 70% em televisão. Em França, a televisão é o meio que tem menos credibilidade, apenas 36%, comparando com os 50% dos restantes meios. Em Espanha, a confiança é de 40% e cai 4% no caso da televisão. A Grécia também dá menos credibilidade à televisão do que aos restantes média. No Reino Unido, percebe-se o desgaste da imprensa, que só convence 23% dos leitores, mas a televisão ainda é de confiança para 44% dos britânicos. E vamos perceber como é que o fenómeno das fake news tem alterado a relação e a disponibilidade dos leitores e consumidores de informação para pagar por conteúdos. Nos Estados Unidos conseguimos relacionar isso porque aumentou 16% a seguir ao episódio Trump, e o pagamento de notícias tem aumentado genericamente entre 2014 e 2018, mais 30% na Noruega, mais 26% na Suécia, mais 16% nos Estados Unidos e mais 8% em Espanha. São alterações que a globalização, que a internet tem provocado na imprensa, na forma de relacionamento dos poderes, mas também na economia. E aqui pode medir-se concretamente em números. Vamos ver, para vermos esta questão das desigualdades de que falávamos há pouco. Vamos ver um quadro que é especialmente gráfico em relação a isto. A Walmart, uma empresa norte-americana de distribuição, vale mais, produz mais do que 8 países. É superior, as suas receitas são superiores ao produto interno bruto de Portugal, Lituânia, Bulgária, Letónia, Croácia, Eslovénia, Islândia e Malta. Os últimos 20 anos parecem ter mudado tudo, as áreas de onde saem as maiores empresas e os países onde elas nascem. Se no final do século passado as maiores eram indústrias automóveis e petrolíferas, sobretudo americanas e japonesas, podemos ver neste quadro as bandeiras, hoje vemos que a China chegou ao topo. As empresas são sobretudo de gás e de petróleo, mas a lista continua a ser liderada por uma retalhista norte-americana. Na Bolsa muda tudo. As empresas que produzem mais riqueza não são aquelas a que os mercados dão maior valor. A confiança da Bolsa de Valores vai para empresas de tecnologia como a Apple, a Microsoft, a Amazon, o Google e o Facebook. E os americanos lideram este jogo. Agora, para aliviar um pouco esta quantidade de números, vamos ver se haverá alguma forma simples de dominar este jogo. Precisamos de conhecer as regras, isso é certo, mas pedimos a alguém que nos ajudasse a perceber o circuito do dinheiro. E o humorista Eduardo Madeira conhece uma história onde uma nota de 100 euros consegue contar como é que o mundo funciona. Ou mais ou menos, vamos ver. Um dia chega a Lisboa um desses turistas que agora chegam aos magotes, a Lisboa, aqueles magotes. E o que é que acontece? Vai a um hotel para tentar ver se o quarto lhe agrada. Fala com o gerente, na língua dele, não interessa agora o caso, e o gerente diz-lhe, com certeza, posso mostrar o quarto. Agora, há uma coisa, o senhor tem que deixar 100 euros na recepção, portanto, de depósito, e depois, se o quarto não lhe agradar, o que é que acontece? A gente devolve o dinheiro. Bom, o turista vai então ver o quarto com o gerente e, na recepção, fica 100 euros. É o preço do quarto. São 100 euros que o turista traz lá do país dele, que agora não veio ao caso. O que é que acontece? Nesse momento, entra no hotel o padeiro que vem trazer o pão para os pequenos almoços. Eu vou dar, traga aqui o pão para o pequeno almoço, pá, que é pão, daquele pão tigre, pá, que é também papo seco, que é aquele com risco ao meio, que manda a lei, pão. Pronto, fazem contas, dá 100 euros e a senhora da recepção dá então 100 euros ao padeiro. O padeiro leva os 100 euros e diz, pois, o Noel torno é cedo. O que eu vou fazer já é, vou ali à mercearia e compro já as compras para, pelo menos, fique já aviado, já não tenho que estar preocupado esta semana. Vai à mercearia, faz o que as compras têm a fazer e dá mais ou menos 100 euros. Ficam os 100 euros
na mercearia. Nesse momento, o merceeiro vê a massagista, que é o massagista, onde ele costuma ir, porque ele tem um problema. Prontos, não interessa também, agora não veio ao caso. E o que é que acontece? Diz: olha, epá, ainda bem que eu vejo. Tá? É assim, tenho aqui 100 euros das 2 sessões que eu fiz lá, pá, olha, pago-lhe já. E então ela: muito obrigado. Olha, ainda bem. É que há coisas que parece que vêm a calhar. Porquê? Porque eu tenho que agora ir ali ao hotel e tenho que pagar também lá o aluguer do espaço, que eu dou lá massagens a estrangeiros e também portugueses. Pronto, a massagista está toda contente, vai ao hotel e faz contas com a senhora da recepção e entrega-lhe os mesmos 100 euros do turista. Nisto já não vê o turista que veio descer o elevador, porque ela, entretanto, sai. E chega ao turista e diz: pá, isto em estrangeiro, lá da língua dele, que não veio agora ao caso, pá, não gosto do quarto, pá, não gosto do quarto, o quarto é acanhado, pá, dá por umas obras, pá, não gosto, pá. E além disso, a Madonna disse-me, se eu viesse cá a Lisboa, fazia o obséquio que eu ficasse lá em casa dela, pá, quer tivesse carro, quer não tivesse, porque ela também tem lugar para 16, pá, e pronto. E então o senhor disse: pronto, então faça o favor, leve a sua nota. E o turista mete a nota ao bolso, não é? Mal sabe ele que a nota já circulou a uma velocidade até superior às visitas do nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que anda para cima, para baixo, para cima, não para, anda lá de costas, para cima. E é assim. Não há checks and balances na circulação desta nota. De facto, não. Era bom que fosse assim tão simples, mas não é, muito mais complexo e perigoso. Vamos juntar perguntas dos nossos convidados que estão aqui presentes. São jovens que escolhemos e cada um deles tem uma pergunta para dirigir a cada um dos nossos convidados. E eu começo por chamar o Afonso Caldeira. Olá, boa noite, Afonso. Boa noite. Uma pergunta para o Dr. António Horta Osório. Sim. Eu gostava de lhe perguntar se considera que é válido afirmar que vivemos numa democracia, tendo em conta que muitas das decisões que mais influenciam as nossas vidas são tomadas por pessoas em cargos não eleitos. Isto é, dado o poder de CEOs como o senhor no poder mundial, no panorama mundial, não acha que existe uma subversão dos valores básicos da democracia? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Ora bem, eu por acaso não estou de acordo com isso. Ou seja, como há bocadinho falámos, a democracia não é perfeita, mas é provavelmente o melhor sistema que foi desenvolvido até hoje. E nós é que temos a obrigação de votar nas eleições, o que muitos não fazem, para escolhermos quem queremos que nos governe. Tens toda a razão que alguns dos cargos não são cargos eleitos, mas isso não quer dizer que esses cargos não tenham a responsabilidade de responder perante alguém. Por exemplo, a Inglaterra, que é a mais antiga democracia do mundo, tem exatamente esse conceito. O governador do Banco de Inglaterra é nomeado pelo governo, portanto não é eleito, mas uma vez nomeado pelo governo, ele responde perante o Parlamento e vai, cada 3 meses, depor perante a Comissão de Finanças, o Treasury Select Committee, aonde um conjunto de deputados, portanto eleitos pela população britânica, fazem questões ao governador. E o mesmo a outros órgãos de regulação. Portanto, mesmo que haja decisões tomadas por pessoas não eleitas, e é um pouco o que eu há pouco disse quando falei sobre a democracia, tem que haver checks and balances e as pessoas têm todas que responder a alguém. Porque senão há o risco de se tomarem decisões autocráticas, ou em níveis de países, que é muito grave, ou aos níveis das empresas, como há pouco falei, ou aos níveis do organismo que essa pessoa dirige. Portanto, toda a gente tem que responder perante alguém. Isso é fundamental. Isso é muito bem feito, na minha opinião, no Reino Unido. Já não consegue estender essa opinião a muitos mais locais do globo, pois não? Por exemplo, ao processo de decisão na Europa. Quer dizer, se formos falar noutros locais, isto tudo é uma questão de direção e trajetória. Volto-lhe a relembrar, durante a Segunda Guerra Mundial, só 20 países do mundo viviam em democracia, com 300 milhões de pessoas. Portanto, quando hoje temos 120 países em democracia, com 4 mil milhões de pessoas,
Tanto pode ver isso de uma maneira muito positiva, como eu vejo, mas não devemos ser complacentes e devemos também ver que isso significa que há 3 mil milhões de pessoas que não vivem em democracia e há 40 países do mundo, como há pouco falámos, que ainda vivem em regimes autocráticos. Concentramos na democracia, tentando resolver as angústias em relação aos setores que de facto importam, que são pilares e que são equilibrantes deste sistema. E por isso vamos à imprensa. Há uma pergunta para si, feita pelo Daniel Sousa, que é um aluno de Sociologia que está connosco. Daniel. Olá, muito boa noite. No seguimento do discurso sobre os stakeholders dentro das organizações e dos diferentes poderes, nomeadamente os reguladores, os auditores e os conselhos de administração, nos grupos de mídia, como é que é possível separar o poder acionista de forma a poder garantir a imparcialidade na cobertura mediática, uma vez que, por exemplo, o programa atual ainda está a ser gravado na televisão? Bem, obrigada. Eu acho que é possível e tem que ser possível. Neste país, em Portugal, eu acho que é verdadeiramente possível. É por isso que as pessoas confiam ainda nos mídias, não é? Eu acho que confiam porque acham que são independentes. Há poucos lugares na Europa e no mundo com jornais tão independentes e tão importantes como aqueles que estão a ser feitos em Portugal. Você, neste momento, em Espanha, um jornal normal das 8 tem 20 minutos. É muito rápido, é desportos, weather, clima e sucessos, não é? E vamos lá para o entretenimento, não é? O Brasil também é cada dia mais rápido a informação, não é? Aqui ainda temos redações importantes, redações com jornalistas que estão a fazer informação em direto e que têm ainda uma carteira que impede aos shareholders dar ordens diretas a um jornalista. Agora nós estamos a falar para uma televisão pública, não é? Eu sou CEO de uma empresa privada, da TVI, não é? Na TVI, o acionista principal é a Prisa e eu sou a CEO. Mas eu tenho um diretor de informação com quem eu falo. E há 7 anos que eu estou aqui, eu nunca di uma ordem direta sobre a informação ao meu diretor de informação. Tem que ser assim. A separação de poderes que estava a ser falada antes também é muito importante nos mídias, nas televisões ou nos jornais. Se os acionistas o que querem é entrar nas notícias e pôr a sua linha editorial nas notícias, então isso tem que ser claro. Para o leitor ou para o espectador saber. Há países, como nos Estados Unidos, como na Espanha, onde os jornais ou as televisões podem ter uma linha editorial. E está clara. Este é um jornal que é de direitas. Este é um jornal que é de esquerdas. Neste país não é assim. Neste país, os mídias não podem ter uma linha editorial ditada por o shareholder. Mas, evidentemente, vocês todos sabem, não é? Que um jornal ou uma rádio vai mais para um lado ou para o outro. Mas a realidade e a minha sensação neste momento é clara que esse não é o problema que nós temos nos mídias, não é a independência. Eu acho que os shareholders neste momento, o problema que temos mais importante é manter a fortaleza dos mídias. O problema quando o mídia é menos independente é quando é fraco. Quando uma empresa é fraca, é muito mais dependente. Dependente dos bancos, dependente do poder financeiro, dependente do poder político, dependente das marcas. Quando uma empresa é forte, quando um jornal ou uma televisão é forte, pode decidir e os seus jornalistas são mais livres. Por isso que eu sempre acho que o mais importante é ter cura das empresas, não é? Sim. Das que são privadas e também das que são públicas. Porque no caso contrário, se as empresas são fracas, o jornalista é dependente. Clara Bento, tens uma pergunta para o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Boa noite. A minha questão é qual será o impacto da eleição de Bolsonaro nas relações internacionais do Brasil
com o resto do mundo? Olha, depende do que ele fizer. Pelo que foi dito até agora, haverá um impacto, a meu modo de ver, negativo. Porque foi dito recentemente, é verdade que o próprio presidente depois tentou desmentir, que o Mercosul não era prioridade. Bom, é claro que isso abala a relação do Brasil com os parceiros do Mercosul, né? Foi dito também que era agora, recentemente, que eventualmente precisaríamos cortar relações com certos países. Se for por esse caminho, nós vamos levar o Brasil a uma posição como se fosse os Estados Unidos sem sermos os Estados Unidos. Nós não temos essa possibilidade. A China, por exemplo, é o nosso maior parceiro econômico, comercial. Se o Brasil tomar certas medidas, o que a China vai fazer? Vai reagir, né? Então, eu acho que o impacto pode vir a ser grande. A minha confiança não deriva nas propostas do governo, das frases eventuais do presidente, mas na força da sociedade. Há interesses, o que foi dito aqui sobre a imprensa vale para tudo. Há interesses estabelecidos, que não são só os econômicos, que são grandes também, mas há os culturais, há os da mídia, há os dos sindicatos, há das igrejas. E o conjunto dessas associações limita o poder de quem quer que ganhe as eleições. Eu não estou dizendo que quem ganhe não tenha capacidade de influir, vai influenciar, talvez tente levar para uma direção, mas a sociedade vai tentar levar para outra direção se chocarem. E essa é a força do que hoje nós chamamos de democracia, que não é o governo ser eleito só, é que a sociedade é mais transparente. As pessoas têm voz e vão fazer presença da sua voz e, portanto, vão fazer o balance and checks com a própria ação do governo. Então, eu confio que a sociedade brasileira tenha força suficiente, eu espero, mais do que confio, que tenha força suficiente para, se eventualmente a eleição de um presidente levar para um rumo que não seja aquele que coincide com o interesse real das pessoas, que as pessoas tenham força para se fazerem sentir e o governo permita uma revisão das suas posições. Eu tenho experiência, eu fui muitos anos presidente, tive influência no Brasil. A opinião pública conta decisivamente nessas questões, na democracia. Então, preservar a democracia, que é a condição sine qua non, necessária, eu acho que, embora a opinião do presidente da República recém-eleito possa ter algum peso, a opinião nossa também vai ter peso, aqueles que não estamos no governo. Portanto, o poder nunca está no Estado, nem nos poderosos, está ao lado, está no povo. Mais tarde ou mais cedo, é isto? Está também. Os poderosos podem forçar, mas o poder está mais difuso. Essa é a democracia contemporânea, o poder é mais difuso. Exatamente. E, portanto, é mais difícil. Há um regime no qual a autoridade de alguém, de uma pessoa ou de um partido, se imponha sobre o conjunto. Não é impossível, mas é mais difícil. E como nós vivemos num mundo onde você tem um mundo ocidental, onde você tem outras instituições que necessitam de mais liberdade, eu acho que isso limita muito o impulso ideológico ou o impulso de poder de quem venha a ser eleito. Portanto, se tivéssemos de responder agora à pergunta de início, onde está o poder, ele está atomizado, ele surge a organizar-se por aí e, ao mesmo tempo, os seus pesos e contrapoderes também. Isso. Diga. Julguei que estava a perguntar a cada um de nós. Acho que está atomizado, como foi agora dito, sobretudo no mundo ocidental. Acho que isso é positivo. Como lhe digo, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Acho que a China é um caso ao contrário e sabe perfeitamente o que é que a China tem feito, por exemplo, para controlar a liberdade de imprensa ou as próprias plataformas. Portanto, a China tem feito um esforço monumental para continuar a poder ter um regime autocrático. E eu não estou a dizer isto com nenhum tipo de conotação, porque o facto, como há pouco lhe disse, é que o progresso económico chinês é notável, mas é como um exemplo de um regime completamente diferente. Meus senhores, foi um verdadeiro privilégio ter-vos conseguido juntar aos três para esta reflexão. Muito obrigada a todos, muito boa noite.
Antes de fechar este Fronteiras 21, deixo-lhe ainda uma outra proposta. O fascínio pelos jogos de poder tem mantido milhões de pessoas ao longo dos últimos anos agarrados ao ecrã. No cinema, na televisão, agora nas novas plataformas, a sétima arte faz muitas vezes o jogo de transformar a realidade em argumentos que aceitamos como ficção. Tantas vezes, a par da criatividade dos argumentistas, projetam-se realidades e bastidores menos conhecidos desses cenários bem verdadeiros de um mundo que muda a toda a hora. Hoje temos séries na TV, ficcionais, com narrativas muito complexas e reveladoras de realidades que nos põem a pensar. O Mário Augusto, convocado para esta reflexão, revisita agora a história do poder no cinema e qualquer semelhança com a realidade que aqui estivemos a debater pode ser a mais pura das coincidências. Boa noite, voltamos a encontrar-nos no próximo Fronteiras 21. Pode dizer-se que a análise do poder, nas suas variadas formas, sempre esteve associada ao meio audiovisual. Primeiro pelo cinema, que era rei e senhor num tempo sem concorrência, e mais recentemente com narrativas mais complexas. Já na viragem para o século XXI, em que os ecrãs domésticos e plataformas, e reparem que já não se diz televisão, mas plataformas de distribuição de conteúdos, e voltamos a ter as grandes narrativas que foram ao poder, seja ele político ou económico, buscar a inspiração, definindo tendências, desenvolvendo essa narrativa de séries como nunca antes se desenvolveu. Quando se estudam fenómenos como Borgen, a série dinamarquesa de drama político, ou se esmiuçam diálogos, construção de histórias, desenham os perfis de personagens em séries como Homens do Presidente, Scandal, House of Cards, chegamos à conclusão que a ficção muitas vezes projeta uma realidade que anda por aí, desde a intriga política ou os bastidores do poder, ou até a alta finança. E não se pense que é preciso ir à América para perceber isso. Por exemplo, a série francesa Marselha põe a nu a corrupção na política. A geopolítica e as faces escondidas do terrorismo, com a série Segurança Nacional, são ferramentas que o poder gostaria de usar, ou se calhar até usa. São histórias que tocam realidades, às vezes desconhecidas, e que são parte do êxito de uma série. Longe vai o tempo de Sim, Sr. Ministro, onde Sir Humphrey mandava mais do que parecia, gerindo a pequena política de bastidores a partir do gabinete. I think he said yes, Prime Minister.